noite, para você que foi aí pegar seu cafezinho, seu lanchezinho, da tarde, da noite ou da manhã, não sei, né? Eu que não tô podendo mais pensar em lanche, viu, Anderson? Porque a coisa aqui, eu tô gordo demais, viu? Então, não tanto quanto o Armando também, né? O Armando tá pior do que eu, é verdade. Mas eu tô gordinho aqui, tô podendo pensar em lanche não. Mas vocês que voltaram do lanche, nós estamos falando do artigo 5º da Lei 8.112. E falando desse artigo 5º, estamos vendo os requisitos necessários para a investidura em cargo público. Esses requisitos necessários, então, foram apontados, são requisitos básicos e outros podem ser criados, desde que o sejam por lei. A norma ainda vai nos trazer uma situação. Lá no direito constitucional, com o mestre Orman, os senhores observam que o princípio da igualdade tem um conteúdo material. Então, eu devo tratar de forma igual os que estão em situação igual e de forma desigual aqueles que estão em situação desigual. Nós todos sabemos que a pessoa que é portadora de alguma deficiência, essa pessoa ela tem mais dificuldades de colocação no mercado do que aquela que não porta deficiência alguma. E isso não passou desapercebido aqui na própria Lei 8.112, não. Quando nós observamos os portadores de deficiência, o que é que a lei cria? A lei cria, na realidade, uma situação na qual nós acabamos tendo um privilégio legal para quem é portador de algum tipo de deficiência. Agora tem que ser a deficiência indicada pela própria administração. Não pode ser também qualquer deficiência. O importante é o seguinte: os portadores de deficiência, eles vão ter uma reserva de vagas até 20% das vagas oferecidas no concurso público, desde que exista compatibilidade com as atribuições do cargo. O que é que nós temos aqui? Primeiro, os portadores de deficiência, eles vão ter direito a uma reserva de vagas. Só que essa reserva se dá até 20% do número de vagas. Quer dizer, se eu tenho 4 vagas apenas naquele certame, eu não tenho reserva para portadores de deficiência. Porque uma vaga dessas equivale, Anderson, a 25%. Quando a Lei 8.112 nos mostra que o máximo de vagas que podem ser reservadas é de 20%. Ora, mas há necessidade, além disso, de que haja uma compatibilidade com as atribuições do cargo. Vocês já pensaram em colocar um deficiente visual para pilotar helicóptero? É incompatível. Então, evidentemente, se não houver compatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo, a reserva será um direito desde que até 20% das vagas. Agora, se houver compatibilidade, a coisa então já muda de figura. Tá certo? A necessidade da compatibilidade. A inexistência de compatibilidade impede a reserva. Voltando ao vínculo, pois agora nós já vimos quais são os requisitos para formar esse vínculo chamado investidura. Mas uma relação jurídica, isso aprendida por todo estudante de direito, eu sei que vocês não são da área, por isso eu estou trazendo essa questão aqui. Uma relação jurídica, ela surge apenas e tão somente quando existe um ato. A relação jurídica ela deve ser iniciada por um ato. E esse ato, meus caros amigos, que inicia ou que modifica a relação de investidura, é chamado de provimento. Então não confundam investidura, que é na realidade uma relação jurídica, com provimento. O provimento, os senhores vão ver com o professor Éden, é um ato administrativo. Os senhores vão estudar atos administrativos que cria ou que modifica a relação da investidura. Quer dizer, a investidura é criada na forma da lei através de um ato chamado provimento. Outra questão que é facilmente encontrada em provas de concurso é em relação ao provimento. Nós já vimos que o provimento é um ato administrativo. Só que a Lei 8.112 nos mostra que são 7 provimentos. Nós temos como provimentos, e não se preocupem, pois nós vamos estudar todos eles, nós temos como provimentos a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração, a recondução
E por último, o aproveitamento. São esses, meus caros, as formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. São essas as 5 formas. Perdão, são essas as 7 formas de provimento. Só que dessas todas, a nomeação é a única que é chamada de provimento originário, porque ela vai iniciar a relação de investidura. Com isso, meus caros amigos, iniciando a relação de investidura, essa nomeação não necessita de um anterior vínculo daquela pessoa com o cargo ou com a carreira pública. Aquela pessoa pode nunca ter tido um cargo, ou pode ter tido um cargo anterior, não satisfeito com o cargo, fez um novo concurso, foi aprovada, né, e acabou sendo nomeada. Enquanto isso, as demais formas são chamadas de provimentos derivados. Por que derivados? Porque vão exigir um prévio vínculo com o cargo ou com a carreira. A promoção, por exemplo, para eu ser promovido para esse cargo, antes eu devo ter estado aqui, nesse cargo anterior. São provimentos derivados. O único provimento originário é chamado de nomeação. Tá certo? Pois bem. E nós vamos entrar agora nessa nomeação. Nós vamos passar o final desse bloco, ou pelo menos até perto do seu final, falando dessa nomeação. Porque primeiro nós precisamos saber que a nomeação, ela pode ser de 2 tipos. A nomeação, ela pode ser a nomeação efetiva. Essa nomeação efetiva é aquela que necessita de prévio concurso público, tá, gente? Então, é essa nomeação que todos nós buscamos. Essa nomeação efetiva, ela pode se dar tanto para cargos isolados, quanto para cargos em carreira. Cargos isolados e cargos em carreira. A diferença é que no cargo em carreira admite-se a promoção, porque nós temos vários cargos interligados formando uma carreira. Então, se eu estou nesse cargo inicial, eu posso ser promovido para esse, desse para esse aqui, e assim vai nos termos da lei. O cargo isolado não. Você entra aqui e aqui fica o tempo todo. A Constituição Federal, ela dá preferência aos cargos em carreira como uma forma de incentivo ao servidor. Se você trabalha bem, você vai ser promovido, vai ter mais responsabilidades, mas vai receber uma remuneração maior. Ora, e aí nós observamos a nomeação em comissão. E a nomeação em comissão acaba trazendo os chamados cargos de confiança. E cargos de confiança, meus amigos, são aqueles de livre nomeação e exoneração. Cuidado, não existe cargo de confiança em carreira. Todo cargo de confiança é cargo isolado. O que a norma vai nos dizer é que é possível o exercício de mais de um cargo em comissão, desde que um deles seja na qualidade de interino. Como assim? Eu tenho um cargo X, só que o cargo Y, que também é cargo de confiança, cargo X é de confiança, cargo Y também, o cargo Y fica vago. Mas há necessidade de alguém exercer as atribuições daquele cargo Y que está vago, até que a administração nomeie o seu novo ocupante. Enquanto isso, eu vou exercer as atribuições de meu cargo e exercer as atribuições também do cargo que está vago. Eu vou exercer essas atribuições do cargo vago e, exercendo tais atribuições, eu vou acabar tendo aqui o exercício como interino, quer dizer, eu exerço as atribuições do meu cargo, exerço as atribuições do cargo de confiança vago, mas vou escolher por qual dos dois eu quero receber a remuneração. Tá? Isso é importante dizer, porque bem lá na frente, no artigo 118 e seguintes, a Lei 8.112 vai proibir que se exerça mais de um cargo em comissão, salvo na qualidade de interino, que é essa situação que eu estou trazendo para vocês. Bom, voltando agora para a nomeação efetiva, ela deve ser precedida de concurso público. E aí fica a pergunta, mas João, o que é concurso público? Concurso público, gente, é um processo de seleção. Concurso público é cumprimento de princípio da impessoalidade. A administração tem que aplicar a igualdade aqui. Ah, João, mas concurso público é horrível. Você aí feio, gordo, careca, parecendo até Ormã, e aí falando esse monte de coisa, eu tenho que aguentar, eu prefiro Ormã, porque pelo menos é um gentleman, é bonitão, você aí feio, nem isso. Oi, bem. É bonitão, não, fofinho, né? Porque, não, eu sou mais bonito que o Ormã, pelo amor de Deus. Viu? Um abraço pro meu amigo Ormã. Brincadeira. Então, o que é que acontece? O princípio da impessoalidade, ele traz a igualdade. Né? E essa igualdade, ela faz com que se tenha critérios objetivos de escolha.
Por isso que vocês devem se submeter a um concurso público. Eu sei que concurso público é horrível. Eu sei quanto tempo toma de nossa vida. Mas melhor o concurso público do que só ter gente trabalhando perante a administração que tenha algum conhecimento de alguém lá dentro. Né? Vocês já pensaram se os governantes só botassem quem quisessem naqueles cargos públicos? Para isso existe o concurso público. Esse concurso público ele tem algumas características que nós precisamos entender. Ele vai ser de provas ou vai ser de provas e títulos. Isso significa, meus amigos, que eu não posso ter concurso público apenas de títulos. Eu posso ter um concurso de provas ou de provas e títulos. Esse concurso público, ele tem um prazo de validade. Não preciso nem dizer que dentro desse prazo de validade, à medida que cargos forem ficando vagos, outras pessoas, na ordem de classificação do concurso, vão sendo convocadas. Daí, às vezes, eu tenho um concurso de 100 vagas, mas que acabam nomeando 500. Porque você não sabe a quantidade de vagas que se terá realmente ao final. Nós vamos ter aqui um prazo, mas vai ser um prazo de validade. Tá certo? Bom, nessa situação, então, esse prazo de validade vai ser de até 2 anos. Agora, prorrogável por igual período. Quer dizer, primeiro, o prazo de validade é de até 2 anos. Se é de até 2 anos, eu posso ter, Anderson, prazo de validade de 1 ano e meio, 6 meses, 4 meses, 8 meses, até 2 anos. E quando houver prorrogação, essa prorrogação deve sempre se dar por igual período. Nem menos, nem mais. Por isso é que se tem que se o prazo de validade for de 2 anos, a prorrogação será de 2 anos. Se o prazo de validade for de 1 ano, a prorrogação será de 1 ano. Se for de 6 meses, a prorrogação também será de 6 meses. É assim que é realizado. Tá certo? Então, observem. Nada daquela situação, meus caros amigos, isso que eu quero deixar bem claro para vocês, nada daquela situação, mas o prazo de validade vai ser de 2 anos. Prorrogáveis por mais 2. Não é assim, não. O prazo de validade é de até 2 anos. Agora, prorrogável por igual período. Tá certo? O importante aqui, o período de prorrogação, que é um ato discricionário da administração, a administração prorroga se ela entender que tenha que prorrogar, e não há nenhuma dúvida nisso, o período da prorrogação não pode ser diferente daquele inicialmente fixado para a validade. E lembrando, tá certo? Que esse período de prorrogação só pode ser feito uma única vez. Prorrogável uma vez, não é mais possível a prorrogação. Aí vai ter que se realizar um novo concurso. Pois bem, então nessas circunstâncias, nós observamos que vai até 2 anos. Vale lembrar que as regras do concurso público, além daquelas previstas em lei, devem ser trazidas por um ato denominado edital. E esse edital, meus caros amigos, deve ser publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. As exigências que a Lei 8.112 traz. Então, João, eu quero ver qual é o prazo de validade. Dá uma olhadinha no edital. João, eu quero ver qual é o conteúdo programático. Dá uma olhadinha no edital. Por isso que eu digo, primeira missão do concursando é estudar o edital. Você vai pegar aquele edital e vai ver o que é que você precisa. Primeiro. Tá certo? Então, quando sair o edital do INSS, vocês vão me prometer que vocês vão pegar o edital e estudar. O Diário Oficial da União, ou não, e Jornal Diário de Grande Circulação, onde é publicado o edital. Também, avançando mais um pouco, já que nós iniciamos sobre nomeação, e agora estamos ali no artigo 12 da Lei 8.112, vamos ver um outro ato importantíssimo, que é a chamada posse. Vejam só, a lei às vezes parece ser contraditória, mas não é. Ela vai nos dizer agora que a investidura, aquela relação jurídica, se completa com a posse. Mas, ao mesmo tempo, que só existe posse nos casos de provimento por nomeação. Gente, então nós temos o seguinte, a investidura, nessa situação, ela vai ser igual à nomeação somada com a posse. Então, meus amigos, atenção. A posse, tá, não existirá em promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução nem aproveitamento. Só existe posse
na própria nomeação. Por que isso? Porque a nomeação é um ato originário. Então, aquela pessoa com a posse vai dizer que tem ciência das atribuições, das responsabilidades, dos direitos e dos deveres inerentes ao cargo, do cargo ocupado. Eu só posso considerar alguém servidor após a nomeação com a posse. Agora, a posse, não confunda com a solenidade de posse, porque quando tem posse, geralmente, vai haver aqueles discursos, aqueles canapés. Eu tenho um terno de posse, sabe disso, Anderson? Já tem um bolso preparado para roubar os canapézinhos, olha, que eu não sou menino, entendeu? Eu tenho que me sustentar desse tamanho. Aquela bebida alcoólica que você não sabe o que é, mas que dá uma dor de cabeça desgraçada, geralmente é assim. Isso é solenidade, não confundam isso com a posse. A posse é a assinatura de um ato. É o servidor assinar o ato, é um ato formal, mas olha, eu tenho ciência aqui de direito, dever, responsabilidade, atribuição inerente ao meu cargo. Por isso que só existe posse na nomeação. Se para os outros provimentos, eles já tinham um vínculo anterior com a administração, não há necessidade de nova posse. Ora, essa posse, ela deve ocorrer no prazo de 30 dias. Agora, são 30 dias, meus caros amigos, contados da publicação da nomeação, ou seja, da publicação do ato de provimento. João, e se o sujeito não entrar em posse, não foi empossado em até 30 dias, porque é um prazo improrrogável? Se ele não foi empossado em até 30 dias da publicação do ato de provimento, o que acontece? Diz a norma, a nomeação será tornada sem efeito. É como se ela não tivesse existido e o sujeito fim da fila. É isso que acontece. Eu não posso dizer que ele perdeu o cargo, porque ele só tem cargo quando está investido nele. Como a posse é que completa a investidura, antes da posse ele não tem um cargo, eu não posso perder algo que eu não tenho. Então o que é que se diz? O ato de provimento será tornado sem efeito. Vai perder o lugar para dar fila, vai lá para o fundo. Essa é a realidade. Então, 30 dias da publicação da nomeação, nós temos essa posse. Dica de prova. Como a posse é uma mera assinatura de um termo, ela poderá ser realizada através de procuração. Se não puder, por algum motivo, ser empossado, eu mando alguém com procuração, desde que seja uma procuração com poderes específicos para ser empossado em lugar dessa outra pessoa. Tá certo? Então, temos aqui da publicação da nomeação. 30 dias. Só que não adianta também o sujeito ser empossado e ficar em casa, né, vendo filme. Depois da posse, é necessário que ele entre em exercício. E o exercício, gente, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Isso daqui é que nós chamamos de exercício. Efetivo desempenho das atribuições dos cargos públicos. Pois bem, então nessa situação, o exercício, ele deve se dar no prazo de 15 dias, só que 15 dias agora contados da posse. Entendam, a posse deve ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento e o exercício 15 dias da posse. Com a posse, eu já considero a pessoa servidora pública. Com o exercício, ela passa a ter a contagem do estágio probatório, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, e além do estágio probatório, ela passa a ter direito a ser remunerada a partir do exercício. Tá? Caso se falte o exercício no prazo sem justificativa para tanto, o que nós teremos como consequência é a exoneração do cargo. E a exoneração é a perda do cargo. Só que aqui o sujeito já tem um cargo, porque ele foi empossado. O que eu não posso é dizer que ele tem cargo sem antes ter sido empossado nesse cargo. É o que se observa aqui no que tange ao exercício, tá certo? Pois bem, posse e exercício. Meus caros amigos, o que nós vamos agora observar, vamos um pouquinho para frente, só uma última observação, é que quando se trata de função de confiança alguma ou algumas atribuições a mais que o ocupante de cargo efetivo possui. Não confunda com cargo de confiança, porque o cargo de confiança ele pode ser ocupado tanto por quem já é servidor, quanto por quem não tem cargo algum. E a função de confiança só pode ser ocupada por quem é servidor. Tá? A função de confiança, o seu exercício é imediato. Tá? Lógico que todo mundo gosta da função de confiança, porque recebe uma retribuição bem interessante por conta dessa função. Isso é o que vai acontecer no exercício. Tá? Segundo a norma, é possível que a pessoa seja deslocada de um município para outro. Esse deslocamento pode se dar porque acabou por ocorrer ou uma remoção ou uma redistribuição
ou ainda porque ocorreu uma cessão ou requisição de servidores, ou que exista um exercício temporário, houve deslocamento por qualquer uma dessas situações. Ah, João, não sei o que é nenhuma. Fique tranquilo que no momento certo a gente saberá. O que eu quero dizer é que esse artigo 18 ele nos mostra que se houver deslocamento para outra sede... Peraí, João, o que é sede? Sede para a Lei 8.112 é sinônimo de município. Então, o sujeito foi deslocado de um município para outro, então ele precisa de um tempo para se organizar nesse outro município, arranjar escola para o filho, né, alugar casa. Ele precisa, sim, de alguma maneira, se estruturar. Por isso a lei está dizendo, se o servidor foi deslocado de um para outro município, não importa o motivo, se foi remoção, redistribuição, cessão, requisição, exercício provisório, não importa, mas ele foi deslocado para outro município, foi deslocado para outra sede, meus amigos, ele terá um prazo para retomar seu exercício. Este prazo varia entre 10 e 30 dias. Aqui, gente, nós incluímos o tempo que ele vai levar de deslocamento. Nós incluímos o tempo, né, que ele vai se deslocar, vai pegar o avião, vai de ônibus, vai de carro para aquela outra localidade. Não é 10 mais 30, mais, até 30 mais o deslocamento, não. O deslocamento já está nesse meio. Tá? O importante é que esse período é um período remunerado e após esse período ele tem por obrigação se apresentar na nova sede, entre 10 e 30 dias. Aí vai depender da autoridade competente para informar qual vai ser o período que ele tem, mas vai ser entre 10 e 30 dias. Tá certo? Vale ressaltar que se ele chegar antes do período previsto e quiser começar a trabalhar antes, nada vai impedir. Ele pode deixar para lá o tempo que ainda tem, né, para se organizar e é direito dele, se ele quiser deixar esse tempo para depois. Mas agora é uma coisa certa. Se o servidor, quando for determinado o seu deslocamento, estiver submetido a licença ou afastamento, esse prazo entre 10 e 30 dias só será contado do término da licença ou do término do afastamento. Pois bem, de outro lado, o artigo 19 agora nos fala da chamada jornada de trabalho. Falando da jornada de trabalho, outro dia alguém chegou, mandou uma mensagem, professor, olha essa lei 8.112, eu adorei, muito obrigado, professor. Aí eu fiquei feliz, né? Puxa, o sujeito gostou de minha aula. Então, se ele gostou de minha aula nessa situação, eu fiquei feliz. Pô, o cara gostou de minha aula, legal. Aí eu falei, por que você gostou de minha aula? Não, professor, não foi isso não. Porque a lei tem tanto direito que não tem como não gostar dessa disciplina, sabendo que eu vou ter isso tudo. E é verdade. Lá na Constituição que se estuda que é um limite de jornada de trabalho. 8 horas diárias no máximo e semanalmente 44. Aqui não. Aqui a lei vai nos dizer o seguinte, olha, a jornada de trabalho será de 6 horas por dia, no mínimo, 8 horas por dia, no máximo, e no máximo na semana, 40 horas. Então, 40 horas na semana, no máximo. Não são 44. A Lei 8.112 ela foi mais benéfica para o servidor do que foi a Constituição em relação aos trabalhadores em geral. Agora, é evidente que para certos cargos, como há algumas atribuições específicas, pode ser que a lei fixe uma jornada de trabalho diferenciada. É o que vai acontecer com certos servidores que trabalham em regime de plantão, desde que não se ultrapasse o que a Constituição determina. Tá certo? Outra situação, quem tem cargo em comissão ou função de confiança se dedica exclusivamente ao serviço, quer dizer, eles não vão ter jornada de trabalho, quem tem cargo em comissão ou função de confiança, simplesmente não possuem jornada de trabalho. Uma certa vez uma aluna minha presencialmente perguntou, professor, meu chefe, eu tenho um cargo em comissão, me chama todo fim de semana para trabalhar. Ele pode? Pode, não tem problema nenhum. Agora, se ele tem segundas intenções ou não, eu não sei, mas que ele pode, ele pode. Porque aí é o regime de exclusiva dedicação ao serviço, tá certo? É o que nós vamos observar aqui quando se fala nessas 40 horas semanais no máximo. Meus caros, depois disso, sejam bem-vindos à estabilidade. Artigo 20. Inicialmente, tomem cuidado que a estabilidade hoje vai ser de 3 anos de efetivo exercício de serviço público. 3 anos. Ah, João, mas na Lei 8.112 está 2. Está 2, porque a Lei 8.112 é de 1990 e passou a ser 3 anos pela Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional 19, em 1998. Então, hoje, ainda que a Lei 8.112 traga 2 anos,
O período é de 3. Só que antes de se adquirir essa estabilidade, é necessário que o sujeito passe por um estágio probatório. Esse estágio probatório será de 36 meses. Ah, João, mas na Lei 8.112 está 24. Está 24. Mas os organizadores que seguiam esse período por uma interpretação literal pararam de fazer isso. O estágio probatório vai ser de 36 meses. Não tirem isso da mente, por favor. É a interpretação mais lógica de acordo com a atual redação da Constituição Federal. Então, estágio probatório é um estágio probatório de 36 meses. Tá certo? Ora, com isso, os fatores são avaliados no estágio probatório. O que se pretende é observar se a pessoa possui capacidade, se a pessoa possui assiduidade, se a pessoa possui uma série de fatores necessários a se indicar que esta pessoa, são 5 fatores na realidade, a indicar que essa pessoa ela tem aquilo que se entende necessário para se adquirir a estabilidade, se ser aprovado no estágio probatório. A capacidade de iniciativa, a responsabilidade, a produtividade, que são avaliadas durante esse período de 36 meses, a responsabilidade do servidor, a assiduidade do servidor. Então, esses 5 fatores, eles são analisados durante esse período. Só que o que é que acontece? Uma comissão vai avaliar, e quando faltar 4 meses antes do final do estágio probatório, a comissão vai emitir um parecer. Mas por que 4 meses antes? Porque é o seguinte, do estágio probatório só se tem 2 conclusões possíveis. Ou o sujeito é reprovado, e se for reprovado, ele vai ser exonerado do cargo público, ou o sujeito é aprovado, e passando os 3 anos, ele adquire estabilidade. 4 meses antes do final do estágio probatório, é feita essa avaliação, para que se tenha esse período, principalmente em se tratando de aparecer pela reprovação, para que o sujeito possa fazer a sua ampla defesa contraditória, porque ninguém pode sofrer qualquer tipo de prejuízo sem ampla defesa e sem contraditório. E se ao final a reprovação ela for homologada, nós teremos por consequência a exoneração do servidor no que tange ao seu cargo público. Então lembrem-se, esse edital é apresentado 4 meses antes do final do estágio probatório, que por sua vez dura 36 meses. O servidor é em estágio probatório, é servidor como qualquer outro, mas não significa que ele tenha todos os direitos. Sobre os direitos dos servidores em estágio probatório, nós falaremos no próximo bloco. Vamos dar uma pequena pausa, nos vemos em breve.